pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. E o mercado opera em alta agora no fechamento da semana depois da aprovação no Senado americano da suspensão do limite de gastos do governo nos Estados Unidos. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou positivo, com destaque para alta de mais de 4% para o índice Hang Seng de Hong Kong. Lá na Coreia do Sul, o índice KOSPI também fechou com uma alta forte de mais de 1,25%, com a inflação no país batendo a mínima dos últimos 19 meses. Lá na Europa, o viés também é de alta, refletindo a aprovação do limite de gastos do governo americano e também com os dados de inflação que vieram abaixo do esperado ao longo dessa semana. Apesar dos indicadores de inflação abaixo do esperado, que a gente viu saindo nessa semana, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, disse que o ciclo de alta de juros por lá deve se estender até que a inflação caia para a meta, que é de 2% ao ano. Ainda assim, o mercado começa a antecipar que esse ciclo de alta possa terminar com a pressão inflacionária aliviando um pouco lá no bloco europeu. Indo para os Estados Unidos, ontem o movimento foi de alta. Lá em Nova York, o Dow Jones subiu 0,47, o S&P subiu 0,99 e o Nasdaq fechou com uma alta de 1,28%. A aprovação da suspensão do limite de gastos do governo americano ajudou a animar os investidores que ficaram aguardando a aprovação lá no Senado. Ontem mesmo, ainda à noite, o Senado americano aprovou o texto que agora segue para a sanção do presidente Biden, terminando por vez com essa novela que já vem se arrastando nas últimas semanas. Na parte de indicadores, o número de pedidos de seguro-desemprego da semana passada ficou um pouco acima do esperado, enquanto o relatório ADP trouxe um nível maior do que o esperado para o número de vagas de trabalhos que foram abertas. Mas ainda nesse relatório, no ADP, a inflação salarial veio em queda, o que ajudou na percepção de uma pausa no ciclo de altas de juros lá nos Estados Unidos. Inclusive, na Bolsa de Derivativos lá de Chicago, o mercado inverteu nesses últimos 2 dias e passou a precificar mais de 70% de chances de uma pausa das altas de juros já nessa próxima reunião do dia 14 de junho. Bom, com o assunto do teto de gastos resolvido, o mercado agora passa a se voltar totalmente para o relatório de emprego que vai sair hoje. O payroll deve ser o dado aí mais importante e pode influenciar bastante essas expectativas sobre a decisão de juros agora no mês de junho. O relatório vai sair às 9h30 da manhã. O consenso de mercado está esperando a criação de 195 mil vagas de emprego no mês de maio, o que seria uma contração, uma queda em relação a abril. Abril a gente teve 253 mil vagas de trabalho abertas. A taxa de desemprego deve ficar na casa de 3,5%. Então é importante a gente acompanhar para quem estiver posicionado às 9h30 da manhã, porque se o número vier muito acima disso que o mercado está esperando, a gente pode ver o mercado voltar a precificar uma alta de juros para essa próxima reunião e pode aumentar a percepção de risco para os ativos de bolsa. Bom, atualizando aqui os índices agora, S&P Futuro sobe 0,5%, o Eurostoxx 600 está subindo 1,04%, o FTSE lá em Londres está subindo quase 1% agora. Lá no Japão, o Nikkei fechou com uma alta forte de 1,21%. Lá na China, o índice de Xangai subiu 0,79% nessa madrugada. O índice de mercados emergentes opera com alta de 1,78%, enquanto o DXY, o dólar index, está caindo 0,11% agora. Juros de 10 anos dos Estados Unidos com alta de 0,22%, cotado a 3,61 no anual. Já o índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,60 e o petróleo subindo bastante agora de manhã. Petróleo WTI subindo 1,6% e está cotado a 71 dólares e 22 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent sobe 1,5% agora, cotado a 75 dólares e 42 centavos o barril. O petróleo volta a operar em alta nessa manhã, refletindo o fim das discussões sobre o limite de gastos do governo americano e também na expectativa pela reunião da OPEP, que vai acontecer nesse final de semana e que pode decidir por reduzir a produção de petróleo dadas as quedas recentes no preço da commodity. Já o minério de ferro teve uma outra sessão de forte alta nessa madrugada lá na China. Lá em Dalian, o minério subiu 2,9% e fechou aos 105 dólares e 56 centavos a tonelada. Acabou de sair notícia na Bloomberg, inclusive, de que o governo chinês especula ou deve anunciar novos pacotes de estímulos, principalmente na parte do setor imobiliário, que deve ajudar bastante aí a cotação do minério de ferro e pode repercutir na nossa bolsa com o setor de mineração e siderurgia operando positivamente aí na sessão de hoje.
O universo de criptoativos nas últimas 24 horas opera com alta. O Bitcoin sobe 0,72%, está cotado a 27.095 dólares, a principal criptomoeda. Já o Ethereum sobe um pouco mais, alta de 1,6%, cotado a 1.890 dólares. Bom, por aqui ontem o Ibovespa seguiu a alta das commodities e o bom humor do mercado externo e fechou positivo. O Ibovespa ontem fechou com uma alta de 2,06% e fechou nos 110.565 pontos. O dólar caiu 1,3% e ficou nos R$ 5,01. Curva de juros por aqui caiu em todos os vencimentos, o que ajudou bastante na performance dos ativos mais ligados à economia local. O grande destaque por aqui na agenda de ontem foi o PIB do primeiro trimestre de 2023, que veio com um crescimento bem acima do esperado. Veio com uma alta de 1,9% na comparação com o trimestre anterior, ficando, portanto, bem acima da expectativa que era de uma alta menor, de 1,3%. Esse número já fez algumas casas revisarem a expectativa de PIB para esse ano de 2023, inclusive o Bank of America fez uma revisão para a expectativa de uma expansão de 2,3% para o nosso PIB nesse ano. Bom, o PIB acima do esperado com dados de inflação em queda reforça a expectativa de queda na taxa Selic, o que favorece os papéis mais ligados aqui à economia local. Destaque para a alta de Localweb, que ontem disparou mais de 11% com a queda na curva de juros e com um nível de atividade mais forte. A CVC também teve outra sessão de alta, fechou o dia com uma valorização de 7,4%, assim como também as empresas do setor aéreo, que tiveram mais uma sessão positiva em meio ao anúncio de queda no preço da querosene de aviação. A Azul ontem teve uma alta de 5,9%, enquanto a Gol fechou o dia com valorização de 5,7%. O setor de commodities ajudou bastante também, o Ibovespa ontem na alta, o minério de ferro lá na Ásia subiu e também o petróleo operou com alta ontem, por isso as ações da Vale ontem fecharam com valorização de 2,12%, enquanto as ações preferenciais da Petrobras, a Petro 4, subiu 3,22%. Na queda, o destaque ficou para as empresas de energia, com um movimento de rotação de carteira, troca de papéis, para as empresas mais ligadas à nossa economia doméstica. Com isso, os papéis da Energisa caíram ontem 3,27%, enquanto os papéis da CPFL ontem caíram 1,32%. Bom, finalizando aqui a nossa agenda local hoje, às 9 horas vai sair o relatório de produção industrial e o consenso de mercado está apontando para uma queda na leitura mensal de 0,2% e uma contração na fotografia anual, queda de 1,1%. Além disso, ao longo do dia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele vai participar de alguns eventos e pode dar mais sinais sobre os movimentos para a taxa Selic nessas próximas reuniões. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Grande abraço, valeu e até segunda-feira.